Depois daquela primeira noite, nada mais foi normal naquela região. Quem morava perto da estrada começou a perceber que o silêncio tinha mudado. Não era mais aquele silêncio comum de interior, de grilo cantando e vento batendo em cerca. Era um silêncio pesado, como se a mata tivesse prendendo a respiração. Os cachorros passaram a uivar sem motivo, sempre no mesmo horário, pouco antes da meia-noite. Galinhas apareciam mortas, sem marca de bicho, apenas queimadas, como se o fogo tivesse passado por elas sem tocar mais nada ao redor. Os mais velhos foram os primeiros a entender que algo sério tinha começado. Não falavam em voz alta, mas cochichavam nas portas, faziam um sinal da cruz quando a noite caía e evitavam a estrada que cortava a fazenda por dentro. Alguns diziam que era castigo, outros diziam que era promessa quebrada, mas ninguém tinha coragem de falar o nome da coisa. Até que um homem resolveu passar por ali. Era tropeiro antigo, conhecia a estrada como poucos, já tinha cruzado mata fechada, já tinha dormido ao relento, já tinha visto coisa estranha, mas nunca tinha sentido aquele aperto no peito. Ele contou depois que o cavalo começou a empacar sem motivo. O chão parecia quente, mesmo sendo noite fria. Quando ele tentou forçar, ouviu primeiro o som. Não foi relincho comum, era um som grosso, abafado, como se viesse de dentro da terra. O tropeiro disse que pensou em voltar, mas algo dentro dele dizia que não devia correr. Foi quando o cheiro chegou. Enxofre, queimado, ferro quente. O cavalo se empinou e quase derrubou ele no chão. A estrada, que sempre foi reta, parecia mais longa naquela noite. A lua clareava tudo, mas mesmo assim tinha algo errado, como se as sombras estivessem se mexendo sozinhas. E então ele viu. Não foi de uma vez. Primeiro foi o fogo, aparecendo baixo, quase rasteiro, como se alguém estivesse arrastando uma tocha pelo chão. Depois o barulho dos cascos, pesado, marcando a terra. Cada passo fazia a estrada tremer. Quando a criatura saiu da curva, o tropeiro entendeu que aquilo não era bicho comum, nem coisa desse mundo. Era a mula sem cabeça. O corpo era grande, mais forte que qualquer animal que ele já tinha visto. O fogo saía direto do lugar onde deveria estar a cabeça, subia alto, iluminando tudo ao redor. Não tinha olhos, não tinha rosto, mas parecia enxergar tudo. Quando ela avançou, o tropeiro só teve tempo de se jogar no chão e cobrir o rosto. Ele contou que sentiu o calor passar por cima dele, como uma onda, queimando o ar, mas sem tocar o corpo. Quando o barulho sumiu, ele ficou ali por um tempo, sem coragem de levantar. Quando criou força, saiu correndo e não olhou para trás. Chegou em casa quase sem voz, tremendo, e contou o que viu. A partir desse dia, a história se espalhou, mas junto com a história, vieram as consequências. A fazenda começou a secar, o pasto não crescia, a água do poço ficou morna, mesmo de madrugada. Os animais evitavam certas partes do terreno, sempre o mesmo trecho da estrada, sempre o mesmo horário. Quem insistia em passar ali sentia algo estranho, como se estivesse sendo observado. Alguns diziam ouvir choro misturado com relincho, outros juravam que ouviam uma voz feminina, fraca, pedindo ajuda no meio do fogo. Foi aí que começaram a ligar os pontos. A mulher da história, aquela do começo, nunca mais foi vista depois da noite da maldição. Uns diziam que tinha morrido, outros que tinha desaparecido, mas as velhas da região diziam que ela ainda estava ali, não como pessoa, presa dentro da criatura, condenada a correr pelas estradas, sem descanso, sem perdão, enquanto o fogo não apagasse. Mas o pior ainda estava por vir, porque a mula não aparecia toda noite. Ela escolhia quando sair, escolhia por onde passar, e sempre deixava sinais. Cercas queimadas, árvores marcadas, chão rachado, como se estivesse avisando que aquilo ainda não tinha terminado. Teve gente que tentou rezar, teve gente que tentou benzimento, até teve quem tentou enfrentar. Um grupo de homens resolveu esperar numa noite de lua cheia. Levaram terço, levaram faca, levaram coragem falsa. Quando ouviram o primeiro som, quase todos correram. Só um ficou. E foi esse que nunca mais voltou. No lugar onde ele estava, acharam apenas o chão preto e o cheiro de queimado. Nada mais. Depois disso, ninguém mais duvidou. A estrada da fazenda ganhou fama. Caminhoneiros desviavam, tropeiros mudaram rota, moradores passaram a trancar portas mais cedo.
Mas mesmo assim, de tempos em tempos, alguém dizia ter visto o fogo passando longe, cortando a noite como um aviso, e sempre que isso acontecia, algo ruim vinha depois. Doença, morte de animal, desgraça sem explicação. Os mais antigos diziam que a mula estava ficando mais forte, que quanto mais tempo passava, mais o fogo aumentava, e que aquilo só terminaria quando a verdade toda viesse à tona. Porque a maldição não nasceu sozinha, ela foi criada. E ainda havia coisas escondidas que ninguém tinha contado. E é aí que a história muda de novo. Porque alguém resolveu procurar a origem completa e descobriu algo que nunca deveria ter sido mexido. Quem resolveu mexer no que estava escondido foi um homem que não era dali. Veio de fora, dizendo que pesquisava histórias antigas, que queria registrar relatos do interior. No começo ninguém confiou, mas ele não ria, não duvidava, não debochava, apenas escutava. Anotava tudo. Principalmente quando alguém falava da estrada da fazenda. Esse homem percebeu um detalhe que ninguém comentava direito. Todas as aparições da mula aconteciam perto do mesmo trecho. Não era a estrada inteira, era um pedaço específico. Um lugar onde antigamente existia algo que tinha sido apagado da memória do povo. Ele começou a perguntar sobre construções antigas, casas derrubadas, capelas, qualquer coisa. No início diziam que não lembravam, mas depois de insistir, uma velha resolveu falar. Ela contou que muitos anos antes existia ali uma pequena casa de oração. Nada grande, não era igreja de verdade. Era um lugar simples, usado escondido, porque o que acontecia ali não era permitido. Foi nesse lugar que tudo começou. Foi ali que a mulher da história foi vista entrando várias vezes, sempre à noite. E foi dali que ela saiu na última vez, sem nunca mais voltar como pessoa. O homem foi até o local indicado. Hoje não havia nada, só mato, chão duro e marcas estranhas, como se o fogo tivesse queimado aquele ponto mais de uma vez. Quando ele pisou ali, sentiu o mesmo que outros tinham sentido. Calor subindo do chão, mesmo sem sol. O ar ficou pesado, o silêncio ficou mais forte. Ele contou depois que teve vontade de sair correndo, mas algo o segurou ali. Naquela mesma noite, a mula apareceu de novo. Só que dessa vez, diferente das outras, ela não correu pela estrada. Ela ficou. Rodou em volta do lugar. O fogo subia mais alto que nunca. Quem observava de longe dizia que dava para ouvir um som diferente, misturado com relincho. Parecia choro. Um choro preso, sofrido, como se alguém tentasse falar, mas não conseguisse. O homem não fugiu. Ficou escondido, observando. E foi aí que ele viu algo que ninguém tinha visto antes. Dentro do fogo, por alguns segundos, apareceu um formato diferente. Não era só o corpo da mula. Parecia haver outra forma ali, como se duas coisas ocupassem o mesmo espaço. Uma tentando sair, outra prendendo. No dia seguinte, ele contou tudo aos moradores. Disse que a maldição não estava completa, que algo ainda mantinha a criatura presa ali. Segundo ele, enquanto certas verdades continuassem enterradas, o fogo não iria apagar. Isso deixou todo mundo ainda mais assustado, porque significava que a mula não ia embora. Pelo contrário, ela ia continuar aparecendo. Depois disso, os sinais pioraram. O fogo passou a surgir mais cedo, não só à meia-noite, às vezes ainda com o céu avermelhado do pôr do sol. Crianças começaram a ter pesadelos com cascos e fogo. Adultos acordavam suados, sentindo o cheiro de queimado dentro de casa. Teve quem jurasse que viu marcas de casco perto da porta, mesmo sem ninguém ter passado. A estrada virou um limite. Do lado de cá, ainda era possível viver. Do lado de lá, ninguém mais queria ir. E quem atravessava voltava diferente, mais calado, mais tenso, como se tivesse visto algo que não conseguia explicar. Alguns passaram a beber mais, outros foram embora da região, mas a história ainda não tinha chegado no pior ponto. Numa noite específica, sem lua, o fogo apareceu como nunca. Não foi um rastro, foi uma explosão de luz no meio da estrada. A mula surgiu correndo, mas parou de repente. Ergueu as patas dianteiras e soltou um som tão alto que ecoou pela fazenda inteira. Nesse momento, várias pessoas ouviram claramente uma voz humana misturada ao barulho. Uma voz pedindo socorro. Depois disso, a criatura disparou em direção à mata,
coisa que nunca tinha feito antes. O fogo sumiu ali dentro. No dia seguinte, encontraram árvores queimadas por dentro, ocas, como se algo tivesse passado sem deixar rastro por fora. O homem que pesquisava entendeu naquele momento. A maldição estava mudando. Ele disse que a mula estava tentando sair do caminho original, que algo estava empurrando ela para outro lugar, e que se isso acontecesse, o problema deixaria de ser só daquela fazenda, poderia se espalhar. Foi quando ele decidiu que precisava descobrir tudo, não só parte da história, tudo. Mas para isso, ele teria que mexer onde ninguém queria mexer. Terra antiga, segredos enterrados e promessas quebradas que nunca foram confessadas. E foi exatamente isso que ele fez. Só que ao fazer isso, ele acabou acordando algo ainda pior do que a própria mula sem cabeça. Se gostou do vídeo, a partir 3 está vindo aí. Para não perder, se inscreva e ative o sininho, curta e compartilhe. Te espero lá. Venha!